Linha de Frente. Olá, eu sou Elaine Keller e a gente está começando mais um Linha de Frente, edição de final de semana aqui na Jovem Pan News. Comigo estão Mano Ferreira, que sempre um prazer. Já virou cadeira cativa, já dominou o espaço. Mariana, que há muito tempo não vinha, muito obrigada. Diogo da Luz também, já tá, né? Com muito prazer. Já trocou o domingo pelo sábado com a gente. Com muitíssimo prazer. E pela primeira vez o Dr. Bruno Gonçalves, muito bem-vindo. Espero que seja a primeira de muitas. Obrigado pelo convite, doutora. Eu que agradeço você ter vindo. Gente, nós estamos com uma economista, que é a Mariana. Nós estamos com um jornalista, que é o Mano Ferreira, que, confesso a vocês, eu achava que até bem pouco tempo ele era sociólogo. Eu falava, não, você tem cara de sociólogo, você não tem cara de jornalista. Um empresário, nosso querido amigo Diogo, e o doutor Bruno, que está com a gente pela primeira vez, ele é advogado tributarista. E por que nós estamos com essa mesa bem eclética? Porque hoje nós vamos falar muito de tributos, mas calma, a pauta é bem legal. Aliás, falando de pauta bem legal, antes de começar, eu queria agradecer muito a audiência de todos vocês na semana passada. A gente teve uma audiência muito boa quando a gente falou dos 30 anos do Plano Real. E foi bem legal, né, aquele debate. Muito legal e inspirador porque o Brasil precisa para o futuro. Exatamente. E hoje também vai ser. Então não sai daí, não troca de canal. Prometo que vai ser legal. Porque a gente já vai começar com um tema muito bombástico, né? Essa semana um assunto tomou conta do noticiário. O pagamento de impostos pelos atletas olímpicos em decorrência de suas medalhas e prêmios em dinheiro. Em nota, o governo anunciou que as medalhas olímpicas, bem como os troféus e qualquer outro objeto comemorativo recebido em evento esportivo oficial realizado no exterior, estão isentos de impostos federais. Isso significa dizer que o atleta medalhista que desembarcar no país trazendo consigo em sua bagagem ali a medalha olímpica não estará sujeito à tributação desse bem, né? É o que estabelece ali o artigo 38 da Lei 11.488 de 2007. Porém, e aí é que o negócio pega, os medalhistas recebem um prêmio em dinheiro, conforme definido ali pelo Comitê Olímpico do Brasil. Sobre este prêmio, que é em dinheiro, havia até então a cobrança de imposto de renda no valor de 27,5%, que é o que qualquer réis mortal paga, né? O que nós pagamos. Então, por exemplo, a ginasta Rebeca Andrade, que é recordista brasileira em número de medalhas, receberia um total de R$ 826 mil de premiação em dinheiro individual, tá? Mas, se houvesse essa cobrança do imposto de renda, a atleta iria receber cerca de 598 mil e não mais aqueles 800. Daí, essa semana, o presidente Lula resolveu assinar uma medida provisória que foi publicada, inclusive, na última quinta-feira, isentando os atletas olímpicos de pagarem esse imposto. E aí é o seguinte, pessoal, esse imposto, só para vocês entenderem, ele deu muita polêmica durante a semana inteira, mas ele já é cobrado há 50 anos no Brasil, né? E a Receita Federal chegou a se pronunciar e dizer, olha, eu não posso fazer nada, para que a gente não faça a cobrança, é preciso uma lei, né? Então, o negócio está na mão ali do Congresso. Daí o Lula, né, pegou e falou, não, vamos ser mais rápidos, mais eficazes e vamos lançar uma medida provisória, né? E para já valer para os atletas que estão chegando aí de Paris. Sobre isso, sabe quem está para conversar com a gente aqui? Luca Bassani. Afinal de contas, o Luca esteve lá nas Olimpíadas, ele fez a cobertura pela Jovem Pan. Luca Bassani, conta pra gente um pouquinho como é que foi aí essa experiência vivida lá em Paris. Você que é atleta, eu sei que você nadou aqui enquanto morava no Brasil. E conta pra gente como é que está sendo recebida essa notícia aí agora, né, da isenção do imposto de renda para o prêmio em dinheiro dos atletas.
Boa tarde a você, Elaine, a todos que nos acompanham neste sábado. Realmente foi uma experiência única poder fazer a cobertura dos Jogos Olímpicos em Paris. Jogos cercados de muitas polêmicas, muitas críticas de um lado, mas também de uma boa organização dentro dos eventos por outro. Eu que estive dentro das arenas, dentro também da piscina, né, lá da Arena de La Défense, pude ver que estava tudo muito bem organizado, também tudo muito seguro, né, por conta da polícia, do exército terem se prontificado a fazer toda essa proteção, ao mesmo tempo que do lado brasileiro a gente vê que há uma grande torcida da população pela conquista das medalhas. Tivemos a Rebeca Andrade batendo o recorde de atleta do Brasil com maior número de medalhas em Jogos Olímpicos, né? 6 medalhas que ela tem agora, 2 de Tóquio, 4 de Paris. E também muito se fala sobre o investimento que o governo faz aos atletas, porque sempre se compara com outros países que têm mais recursos ou que têm isso como prioridade e acabam tendo um desempenho melhor. E exatamente nesse sentido que muitos dos países oferecem uma espécie de premiação, de bonificação para aqueles atletas que conseguem terminar os Jogos Olímpicos com um bom desempenho, com uma medalha olímpica. O que é o caso também do COB, né, o Comitê Olímpico Brasileiro, que inclusive nesta edição de 2024 aumentou a premiação que realiza aos atletas em relação a 2021, quando aconteceram as Olimpíadas em Tóquio. Então a gente separou uma arte para entender mais ou menos quanto que os atletas ganham por medalha. Se for um evento individual, o atleta que ganhar a medalha de ouro leva para casa R$350 mil, de prata R$210 mil e de bronze R$140 mil. Se for um evento aí de esportes coletivos de 3 até 6 atletas, são R$700 mil dividido pelo número de atletas, R$400 mil dividido pela equipe, no caso da prata, e R$280 mil no caso do bronze, também dividido por todos. E por fim, se a equipe for de 7 atletas em diante, ou seja, uma equipe de futebol, uma equipe de handebol, até mesmo que às vezes acaba com os reservas ultrapassando esse número, leva R$1.050.000 uma medalha de ouro dividido por todos, 630 mil medalha de prata e 420 mil a medalha de bronze. Então aí a gente já consegue ter um patamar que é um ótimo dinheiro, considerando até a realidade do nosso país, mas aí vem aquela questão, esse dinheiro vai ser tributado ou não? Como você bem enunciou, há 50 anos, todas essas premiações que são advindas de eventos esportivos, elas são tributadas pela Receita Federal, 27,5%, assim como sempre foi. Mas houve um grande movimento nas redes sociais de pessoas se questionando se isso mesmo seria justo, já que eles estão representando o Brasil. Muitos deles abandonaram os seus clubes nesse período para competir nos Jogos Olímpicos, representar a nossa nação. E aí, por um grande movimento político, o presidente Lula assinou uma MP isentando esses medalhistas de pagar impostos sobre esse dinheiro dos prêmios. Só que se trata de uma MP, uma medida provisória que é válida por 60 dias e nesse prazo aí o Congresso tem que validá-la para que ela seja então válida para os próximos Jogos Olímpicos ou próximas competições. E aí fica exatamente essa questão. Obviamente que é uma grande pressão política em todos os espectros para que isso seja aprovado e os atletas possam justamente ficar com todo o seu dinheiro depois dessas conquistas tão difíceis, né, que são as medalhas olímpicas, competir em alta performance, treinar a vida toda, dar seu suor, seu sangue em muitos casos para conseguir trazer uma medalha para o Brasil e também melhorar de vida através do esporte, afinal essa é a profissão de cada um deles. A gente sabe que outros países já tributam também os seus atletas, né? Eu vi algo, inclusive, que por conta de um acordo assinado ali entre a França e os Estados Unidos, me parece que a premiação dos Estados Unidos, inclusive quando passa de um certo patamar, já é recolhido o imposto pelo governo francês, né? Para o caso dos Estados Unidos propriamente. Então, assim, a gente sabe que tem, mas em razão de tudo que vive o país, né, e é isso que a gente vai debater na mesa, mas você, como já foi atleta, eu queria te ouvir também um pouquinho. O que você achou dessa medida provisória? Você acha que foi justa pelo esforço dos atletas? Eu acho que é uma medida provisória muito popular e acaba, assim,
sendo algo que beneficia os atletas. Eu, só para passar um panorama, fui atleta da natação por 11 anos, cheguei a competir em campeonatos brasileiros fora do Brasil, representando o próprio país, não consegui chegar a uma Olimpíada, mas eu, estando num esporte que não é o futebol, que sabemos que é a prioridade nacional no quesito esporte, a gente vê como é tão pouco financiado, quão poucos incentivos são dados a esses atletas das outras modalidades, que incluem a ginástica, incluem o atletismo, incluem também o handebol, o vôlei e tantos outros. Para você chegar no nível muito alto, vai muito esforço e investimento do próprio atleta e das suas famílias. Então, quando há esse tipo de benefício, de bonificação, é um grande incentivo, um grande alívio e também uma recompensa muito justa para esses atletas, essas famílias que investiram tanto durante anos e muitas vezes não tiveram o respaldo necessário. Eu acredito que vai ter grande apoio dos nossos parlamentares, dos senadores, e essa medida provisória se tornará, de fato, então, uma lei, uma medida que será aplicada nos outros Jogos Olímpicos, campeonatos mundiais, e com certeza vai acabar dando uma motivação a mais a esses atletas para ir no exterior e representar o Brasil em todas essas competições que acontecem todos os anos. Luca, muito obrigada pela tua participação, viu? E desejo que você venha aqui mais vezes no Linha de Frente de final de semana. Foi muito bacana. Obrigada. Com certeza, só chamar que eu apareço. Tchau, tchau. Bom, então já vou passar aqui para a mesa agora, porque é a mesma pergunta que eu fiz para o Luca, né? A gente sabe que, de fato, é uma medida popular, isso ninguém, né, tira essa essência, né, da medida. Mas é uma medida que, como disse bem o Luca, vai ter que passar aí pelo Congresso, né? E acho difícil alguém conseguir ir contra, porque sabe que vai ganhar e muita crítica com relação a isso. Mas primeiro, mano, você que não é sociólogo, mas é um jornalista que olha muito para a sociedade, analisa muito a nossa sociedade, queria conversar com você e te perguntar o seguinte: por que é que, se é um negócio que existe há 50 anos, essa tributação tem em todos os países, por que é que este ano virou tanta polêmica, tanta tititi ali, principalmente naquela plataforma X? Vamos lá, eu vou ser o do contra. Porque eu vou dizer que é uma medida que é popular, mas que é populista. Porque política pública, se você quer fazer incentivo para qualquer atividade, o modo correto de fazer isso é por meio do orçamento público e não de uma isenção tributária. Ou seja, ficar criando exceções dentro do sistema tributário é algo que vai contra o interesse público maior, porque torna o sistema mais complexo. Quando você diminui o imposto apenas para uma categoria, como agora, para os atletas, sem ter uma mudança de gasto equivalente a essa redução, na prática você está jogando o custo dessa isenção para todo o resto da sociedade. Então você está tornando a cobrança de imposto menos transparente, mais complexa e aumentando a conta para os outros. Então, na minha visão, é um caminho que inclusive vai contra o espírito da reforma tributária deste mesmo governo, que em tese era uma reforma para criar uma simplificação, gerando uma diminuição da quantidade de alíquotas e da quantidade de exceções. É mais uma exceção. Também acho que há outra contradição com o discurso do próprio presidente Lula, que há cerca de um mês atrás saiu de uma reunião da Junta de Execução Orçamentária dizendo que estava surpreso com o volume de subsídios e isenções tributárias que havia no Brasil, que é coisa de 6% do PIB, se eu não me engano. E agora está criando mais uma isenção. Ou seja, o discurso não para de pé. Eu diria que a população, de forma geral, quando vê a situação heróica dos nossos atletas, sabendo de toda a dificuldade que eles têm para exercer a sua atividade, tem como primeiro instinto a compaixão de dizer: precisamos fazer alguma coisa. Eu até concordo que precisamos fazer alguma coisa, mas precisamos fazer bem feito, porque com um puxadinho improvisado, criando mais um subsídio, não é a melhor forma de gerar incentivo para os atletas que de fato mais precisam. E, mais uma vez, os que mais precisam não chegam nem na Olimpíada, né? São aqueles que estão começando, são as Rebecas Andrades
15 anos atrás, quando estão começando, que é o principal ponto do incentivo ao esporte, é ter condições de iniciar. Não é depois que ganha a medalha olímpica e já está na elite da elite do esporte mundial, que é a situação do medalhista olímpico. Vale só a gente fazer uma colocação aqui, que essa MP só vale para o prêmio em dinheiro do Comitê Olímpico Brasileiro e do Comitê da Paralimpíada também brasileira. É isso, tá? Que eu ia comentar exatamente. Não vale para prêmios de times, enfim. Mas vai ter que valer, não vai? As outras não sei, confederações... quem vai ter que falar isso pra gente é o Dr. Bruno, que está aqui para ajudar a gente só uma polêmica. Isso. Temos ação silvestre, tradicional corrida. Este ano, o primeiro brasileiro melhor classificado, ficou em 6º lugar, o Jonatas, que é gari de profissão. Ganhou R$6 mil de premiação pelo 6º lugar. Pagou quase 1.000 de imposto. Ele continuará pagando imposto. Exatamente. E aí, doutor Bruno, como é que... Vou chamar de Bruno. Como é que ficam essas outras competições, esses outros atletas? Como é que você viu essa medida provisória e o que você pensa sobre ela? Bom, inicialmente eu acho que o que o Mano disse faz bastante sentido, né? Da questão de ser uma medida bastante populista do que aconteceu. Talvez fosse uma questão de usar o orçamento público para levar para incentivo ao esporte, ao invés de trazer isenção tributária, né? Não vejo isso como uma medida talvez tão urgente a ponto de justificar uma medida provisória, né? Isso porque o governo teve todo um período anterior à Olimpíada e nada fez, né? Então, assim, a urgência, ela poderia ser demonstrada antes. Me parece que foi muito mais uma pressão social do que uma urgência e relevância que a medida provisória necessita. E justamente, quando a gente coloca numa questão de isenção, eu acho que para quem ganhou no time, como vai ser todos dividido por número de cabeças, vai permanecer sendo isento para eles também. Eu acho que não teria sentido para não ser, né? Mas a questão principal que eu vejo é quando você dá uma isenção para um número de pessoas, para uma categoria de pessoas, eu tenho que delimitar esse escopo. Se o escopo está sendo esportistas para fins de desenvolver o esporte no Brasil, então a gente vai ter que colocar que isso vai ter que atingir a todo mundo que tem alguma remuneração decorrente do esporte. Uhum. Se eu vender um jogador de futebol caríssimo, ele vai ter isenção? Então, teria que ter. Né? Esse que é o ponto. Então, entendi. O negócio vai mais profundo. É porque são o que a gente chama de consequências não intencionais, né? Você vai dar para um grupo que merece, e aí você delimita. Não, é atleta olímpico. Tá, porque por enquanto, pelo que eu entendi, só aquilo que... A premiação do Comitê Olímpico, né? Seja Paralímpico ou o Comitê Olímpico. Tá, mas é que nem o Mano falou. Daí a gente começa a criar, e vocês estão falando aqui, a gente começa a criar uma desigualdade, inclusive dentro do próprio esporte. E outra questão, a organização, né, dos esportistas mundial vai dar uma premiação em dinheiro para quem tirou medalha de ouro. São $50 mil, salvo engano. Ah, tá. Aí, além do Comitê Olímpico, além do Comitê Olímpico, fora. É a organização dos atletas mundial. E aí, ela não vai pagar IOF e nem tributação desse dinheiro que vai vir? O IOF ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Não, ninguém falou nada porque quem dá esse prêmio é o COB, né? Então não tem por que ter IOF. Mas e esse dinheiro que vem de fora, que ela vai receber? Não, aí esse ela vai pagar tributação. Porque se na MP tá dito que é só o prêmio do COI... É do COI e do COB, né? Sim, vai. Mas você entende que são distorções em cima de distorções. Se a questão é, vamos preservar então vamos preservar toda a remuneração dela. Sim. É que não faz muito sentido é por isso que é populista, porque é muito dando uma resposta a um pedido social, ponto. Não foi pensado sobre as consequências que você vai ter de outros atletas ou de outros tipos de premiação. E veio de um calor de internet, me parece, né? Foi uma coisa muito debatida no X. E aí tem uma outra questão que a gente começa a pensar aqui, né? Então quer dizer que todo o clamor que vier agora desse mundo virtual, a gente vai ter que tomar uma medida imediatista, como é a própria internet, né, Diogo? Pois é, esse ponto acho que é o mais importante da história. A gente quer tomar um pouco o que aconteceu na verdade. Porque é muito mais fácil mentir do que falar a verdade, especialmente nas redes sociais. Então começaram a dar a entender que
por ganhar a medalha, a pessoa pagaria imposto. E fica aquela ideia, medalha de ouro é cara, então ela está pagando pelo valor da medalha? Não, é o prêmio dado pelo Comitê Olímpico Brasileiro, que é um órgão oficial ligado ao governo, tanto que é subordinado nas contas ao Tribunal de Contas da União e à Controladoria Geral da União. É quase que um órgão de Estado. E aí eu fico perguntando, por que um grupo de pessoas não deveria pagar? Mas nas redes sociais começaram a politizar o assunto e dar um ar que era uma discussão entre esquerda e direita e o governo do taxade, aquela coisa toda que falam, etc. Como se fosse uma novidade taxar. Como se fosse uma novidade específica, mais um avanço sobre as pessoas. Mas não, é a regra, como você disse no começo, de 50 anos do imposto de renda, que é a coisa mais normal do mundo. Então, começaram a falar tanto e o governo resolveu surfar na onda e soltar essa medida para desmoralizar os argumentos contra e ganhar ibope. Erraram ambos. Os acusadores, que diziam que era culpa do governo, que diziam que era um absurdo isso, e esqueceram que, por exemplo, imagine se um brasileiro amanhã ganhar um prêmio Nobel. Ganha dinheiro por isso. Ele vai ter que pagar. Um prêmio Nobel, qual é a diferença entre uma coisa e outra? Uma enfermeira que vai para a Cruz Vermelha, que corra risco sério na sua vida e que ganha um prêmio por alguma coisa. Da mesma forma, né? Está representando o país da mesma forma e está dando a sua vida em risco. Ela vai ter que pagar imposto. O corredor da São Silvestre e muitas outras pessoas. E, por fim, o corredor que ganhou, o atleta que ganhou a medalha é alguém que sofreu muito, enfrentou uma série de obstáculos que o Estado e a sociedade brasileira colocam para quem quer vencer. De todas as maneiras, chegaram lá, conquistaram patrocinadores, já estão numa situação muito melhor de vida, conquistaram o prêmio, venceram. Essas pessoas são as que menos estão precisando privilégios nesse momento. E essa isenção é um privilégio a uma classe específica, especialidade histórica do Brasil, dar privilégio às castas mais elevadas. A gente não pode aceitar uma medida dessas. E vale lembrar que aqui ninguém tem nada contra, pelo contrário, todos nós torcemos pelos nossos atletas. Claro. Né? Perdemos até a voz, né, Mariana? e não, a gente acha super bacana o Brasil bem representado lá fora, mas acontece que existem, para toda ação, você tem uma reação, uma consequência. E, como governo, a gente precisa analisar muito bem essas medidas. Bruno, você acha que isso vai gerar e vai acarretar, virando lei, isso vai gerar uma certa judicialização das outras categorias de esporte, etc.? Tende a ter uma discussão mais ampla aí? Eu acho que o sistema tributário sempre trabalha com uma questão de princípio de igualdade, né? E princípio de capacidade contributiva. Então, quem mais recebe, mais tem que pagar, e eu tenho que ser tributado da mesma forma com quem está na mesma situação minha, propriamente dita. E tudo aquilo que foi levantado, a situação, por exemplo, uma pessoa ganha um prêmio da São Silvestre, certamente ela pleiteará esse direito de isenção. Qual que é a diferença dela? Né? A única diferença é quem é o pagador do valor. Lembrando que quem paga o valor, isso não tem nada a ver com a incidência tributária. Não é a fonte pagadora. Não é a fonte pagadora. Academicamente falando, a gente chama isso de fato gerador que tem um critério material. Qual que é o critério material? Auferir renda. Ele não pergunta de quem que é. Tanto é que existe um princípio no direito chamado princípio do pecunia non olet, né? O dinheiro, traduz pra gente. Que o dinheiro não tem cheiro. Não importa de onde ele vem, Gostei. Ele tem que ser tributado. É essa fonte que traz, né? Então, independentemente de ser pago pelo COI, de ser pago pelo organizador da São Silvestre, por ser pago por pela qualquer FIFA, entidade, por qualquer um. Ou do montante, né? Depois de um determinado montante, você vai pagar. Então, não importa se você recebeu 50 mil ou se você está recebendo 2 milhões. Sim, sim. Até porque a isenção trazida, ela tem que tirar algum dos critérios, né? E o que ela está tirando? Não está tirando nenhum dos critérios de incidência. Qual que é o valor, a partir de quanto que é os 25... 27,5. É 27,5. A partir de... Era do prêmio. É o prêmio total deles. Total. Todos eles vão chegar na faixa de 27,5%. Mas qual que é a faixa? É isso que eu não me lembro. Eu preciso atualizar, que é com base em valor de salário mínimo. Tudo bem.
Mas era 27,5 como nós pagamos, né? E como todo mundo que depois de uma... trabalha e paga. Tudo bem que eles estão representando o país, a gente fica muito feliz. A gente sabe que o esporte brasileiro precisa de investimento, mas é como o Bruno falou. É muito melhor você pegar essa receita e falar, essa receita então vai ser destinada. Pode fazer isso, Bruno? Eu falar, eu vou destinar essa receita para tal finalidade? Não, porque daí já não é imposto, é taxa, né? É contribuição. Tecnicamente não poderia, né? O imposto, ele não pode ter nenhuma destinação específica. Então, por exemplo, muita gente fala, olha, eu pago alto de PVA e ando com rua com buraco. Isso. Mas isso não tem nada a ver, né? O imposto, ele não tem uma destinação. Fala, não, todos nós falamos isso. Todos nós falamos, mas isso não tem nada a ver. Então, eu acho que teria... Mas por que não tem nada a ver? Explica pra gente. Porque todo imposto, ele tem que ser direcionado diretamente para o caixa do governo. Tá. Então, eu não posso ter uma destinação diferente das contribuições. Então, eu crio contribuição, por exemplo, social, que é destinada justamente para os programas sociais. Tá. Né? E depois é o Congresso que vai fazer o rateio dizendo onde vão ser feitos os gastos, não é? Através do orçamento. É da lei do orçamento e o Poder Executivo vai decidir de forma efetiva onde que ele vai alocar esse dinheiro. Eu já ri porque eu achei que você estava falando das emendas. Não, eu digo na própria lei do orçamento mesmo. Ah, tá bom. É definido Sim. pelo Congresso. Agora, o que eu gostaria de ver ser discutido no país e não é, por exemplo, como que a gente vai resolver a vergonha que é ter mais de 40% das escolas públicas no Brasil sem qualquer tipo de equipamento propício para a prática esportiva. Apesar de termos na Base Nacional Comum Curricular a aula de educação física, ou seja, como que a gente de fato cria um país que seja mais propício para a prática esportiva, se não fazendo com que aquele dinheiro que a gente já gasta no sistema educacional seja, de fato, bem aplicado para que os alunos, as escolas, tenham, de fato, formação esportiva. Porque hoje não temos. E a gente sabe que nos países que são potências olímpicas, inclusive, esse é o grande diferencial. É quando você consegue integrar o sistema educacional com a prática esportiva. Tem uma pesquisa do Instituto Península, inclusive, que mostra que há uma correlação no Brasil entre escolas que têm bons equipamentos para a prática esportiva e um aumento na nota no IDEB. Ou seja, há evidências de que Relação direta. a prática esportiva para crianças ajuda a aumentar tanto a permanência na escola como o desempenho educacional do estudante. Essa é uma discussão séria. A gente tem bastante dinheiro na educação e, de forma geral, disponível para ter uma discussão adequada e profunda, não populista, sobre como fazer com que o país seja mais propício para a prática esportiva. Isso é muito mais importante, efetivo e abrangente para, de fato, chegar em quem precisa na ponta, que é o atleta que está começando, do que falar em isenção para medalhista olímpico. Sim. Veja que emendando nisso que você falou, mano, ou falando de futebol olímpico, que tem tudo a ver com isso, nos Estados Unidos tem tantas escolas com campos de futebol de campo que a gente tem muito mais, na proporção da população, muito mais mulheres, meninas, jogando futebol, o nosso futebol, nos Estados Unidos do que no Brasil hoje em dia. O país do futebol, por falta de campos. Hoje em dia nem os campos de várzea tem, os campos de várzea nunca foram muito abertos às meninas. Nós temos as meninas americanas em muitíssimo maior quantidade jogando futebol que as brasileiras. E só para encerrar, essa é uma discussão bastante, aqui da mesa, bastante apartidária. A gente está falando aqui como especialistas, como brasileiros que somos, que o que nos preocupa, e vou falar assim, especialmente o que me toca como advogada que trabalha com o meio digital, é essa pressão que começa a vir da internet começar a mudar o rumo das coisas e o rumo das políticas públicas por pressão de internet. Então, eu acho que uma coisa é a gente ponderar que, olha, na internet existem desinformações, existem fake news, como foi o caso de dizer que as medalhas seriam taxadas, e a Receita Federal foi muito ativa no sentido de comunicar isso, e os meios de comunicação como nós têm que dar vazão a essa informação, têm que esclarecer isso à população, né? Mas deixar claro que esse é um prêmio que há 50 anos
é sim tributado e que, se você vai fazer uma lei, ela não pode ser a toque de caixa via medida provisória. Ela precisa ser uma lei pensada de modo que tenha isonomia, ou seja, que você garanta isso para todos os atletas. Exatamente, correto? exatamente. O Código Tributário fala que a isenção tem que ser por meio de lei. Não impede que exista uma medida provisória em caráter de urgência relevante, mas volto a insistir, não é uma situação de urgência e relevância. Existe há 50 anos. E só para complementar, Elaine, numa questão importante de fomentar o esporte, pelo menos aqui no estado de São Paulo existe uma lei de incentivo ao esporte, em que as empresas podem destinar parte do ICMS, que seria pago para o estado, justamente para alguma entidade que venha desenvolver algum tipo de esporte. Então essa é uma forma do próprio empresário, por suas próprias vezes, destinar parte do valor que seria para o Estado para incentivar o esporte. O problema é que isso é muito pouco divulgado, pouca gente sabe, né? Então esse talvez seja um problema que impeça uma evolução maior do esporte, seja no estado de São Paulo, seja no Brasil. Sim. Mas posso só fazer Claro. um complemento? Nessa questão de polarização e de força da internet, tem uns estudos agora, inclusive um estudo recente que saiu para Brasil e França, falando dessa pressão da internet na polarização. E eles conseguiram demonstrar que, na verdade, os candidatos, mas também depois de eleitos, né? Porque, enfim, os nossos últimos nunca deixaram de ser candidatos, mesmo já estando no mandato, eles pautam a discussão pelo que de fato é falado na internet. Só que quem fala na internet é uma parcela pequena da população. Sim. Então existe um viés na prática política hoje em dia, já comprovado por vários estudos, falando que essa polarização piora, porque só chega na internet os discursos mais de extremo. E aí, se as políticas são pautadas pelo discurso, elas vão ser pautadas pelos extremos. Sim. Então, E a gente nunca vai sair dessa polarização, né? Lamentavelmente. Mas cabe ao líder político ter discernimento e não seguir a pressão de Twitter, né? Governar não é dar um RT comentado para lacrar em cima de quem está lacrando para o governo. Exato. E me parece que tem um ponto muito importante aí que as pessoas esquecem. A internet realmente ela é muito boa para o político se eleger pensando em parlamentares, no voto proporcional, porque ele trabalha num nicho. Para o eleitor majoritário, que é senador, governador, presidente, já não é exatamente a mesma coisa. Alguns vão dizer, não, mas a gente tem visto coisas diferentes. Não. A imprensa em geral, os jornais falando bem, falando mal, vão dando essa repercussão também. Agora, quando um vereador, quando um deputado quer se eleger, ele pega essas pautas mais escandalosas, mais barulhentas, bate com muita força, muitas vezes com uma meia-verdade, e já vi muitos candidatos que falam uma grande mentira, dão enorme repercussão e logo depois colocam um vídeo dizendo, não, eu me enganei. Para dizer, não, eu corrigi meu erro. Sim. E aí não Mas a primeira informação já foi dada, né? A primeira é que corre bastante. Mas não pode ser para governantes tomarem decisão de Estado em função de barulho só da internet. Sim. E, como eu anunciei aqui no início do programa, esse programa a gente vai ter só pautas sobre tributos. Então, não precisa trocar de canal. A gente não vai te tributar por isso. Você não vai pagar imposto para ver o programa. Brincadeiras à parte, vamos passar para a segunda pauta. A segunda pauta a gente vai falar também de uma questão que está sendo bastante falada, que é o imposto sobre os super ricos, os ultra ricos, os ultra bilionários, sei lá, os super ricos, os imortais, né? Porque não são mortais. E para falar dessa pauta, a gente tem uma matéria super especial que o Bruno Pinheiro fez pra gente, direto de Brasília. Vamos assistir? Você sabia que apenas 1% da população mundial detém mais riqueza do que 99%? Esse é um dos assuntos centrais que será debatido durante o G20 em novembro no Rio de Janeiro. A taxação dos super ricos. Assuntos que já esteve aqui no Congresso. O G20 é o grupo das 19 maiores economias do planeta, mais a União Europeia e a União Africana. A proposta de taxação
de economista francês Gabriel Zucman foi solicitada pela presidência brasileira do G20 e sugere um imposto mínimo de 2% sobre a fortuna em dólares dos bilionários, o que poderia gerar uma arrecadação anual de mais de 250 bilhões em dólares. Conforme a proposta, este imposto será aplicado apenas àqueles bilionários que não têm despesas equivalentes a 2% de suas fortunas em imposto de renda. Além disso, os países ainda terão a liberdade de decidir como implementar essa taxação utilizando uma variedade de instrumentos nacionais, como o imposto sobre renda e o patrimônio. Diante do aumento da desigualdade econômica global, os líderes mundiais se reunirão para explorar como a taxação dos super ricos ela pode ser uma abordagem viável. Mas o que de fato isso implica na vida de quem tem muito dinheiro ou um pouco de dinheiro? Essa discussão Lula já fez. Em seu primeiro pronunciamento como presidente do G20, Lula enfatizou que a tributação é importante para corrigir as disparidades socioeconômicas entre os países como dentro deles. Ele argumentou que taxar os super ricos é uma estratégia eficaz para financiar a transição energética, especialmente em nações em desenvolvimento. E é justamente isso que o governo brasileiro quer levar para o G20. Nos últimos anos, a desigualdade de renda disparou. As estimativas indicam que a riqueza dos bilionários aumentou em 50% durante a pandemia. Vamos compreender por qual motivo esse assunto se tornou tão urgente. Fontes ouvidas pela Jovem Pan revelaram que o presidente Lula já tem dito que o mundo necessita de um novo contrato social que coloque o ser humano no centro das políticas públicas. É o que Lula está fazendo em vários discursos. O Francisco Rodrigues é economista e consultor. Ele explica que essa medida geraria equalização na arrecadação e o governo ganharia com isso. Se a gente pensar em termos de benefícios, tudo que é arrecadação para o país é benefício porque pode ser transformado em investimentos para infraestrutura e também para combater diversas desigualdades. No caso, por exemplo, do Brasil, 10% dos mais pobres pagam 26,4% de imposto e os 10% mais ricos, eles pagam aí 19,2% de imposto. Então, essa decisão, caso ela realmente seja implementada aqui no Brasil, ela vai trazer ganhos para equalizar alguns prejuízos de arrecadação. Para o economista Francisco Rodrigues, dificilmente encontraremos um ponto de equilíbrio. Nós temos que diminuir os prejuízos em relação às desigualdades sociais, tentar fazer uma justiça fiscal, uma justiça social e diminuir os prejuízos também em termos de questões climáticas, ou seja, o maior desafio para o mundo e para o Brasil nos próximos anos serão os efeitos climáticos, ou seja, não terá como mensurar esses prejuízos e essa decisão vem realmente num momento muito positivo. Agora, qual o detalhe? Onde vai ficar esses recursos? Onde vai ser criado esse fundo de reserva? Será um fundo de reserva por países ou será um fundo de reserva global para realmente ajudar, como, por exemplo, faz o Fundo Monetário Internacional? No G20, líderes de diferentes nações discutirão a implementação de uma tributação, onde os mais ricos arcariam com uma vantagem maior sobre suas rendas. Será que essa medida realmente vai gerar mudanças significativas? O Rio de Janeiro será a sede da reunião da cúpula do G20 no Brasil em 2024. No entanto, mais de 90 eventos acontecerão em outros estados e em outras regiões. O encontro oficial ocorrerá nos dias 18 e 19 de novembro. Mas essa discussão não está marcada somente para o G20. A discussão envolve toda a esplanada dos ministérios e assunto que também, hora ou outra, acaba refletindo nos corredores do Congresso Nacional. Agora a expectativa é se o governo, se Lula, à frente da presidência do G20,
vai conseguir alcançar o resultado desejado, em alinhamento com economistas, com o mercado econômico e com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que também está empenhado em levar esse discurso para o Rio de Janeiro e conversar com os líderes de diversas nações que vão se reunir em 2024. Muito bom. Bruno, obrigada. Você sempre contribuindo com a gente aqui no Linha de Frente, edição de final de semana. Muito bacana a matéria e ela já resumiu quase tudo, né? Quer dizer, resumiu o que vai ser o imposto. Mas só para trazer alguns números aqui para todo mundo, né? Para a gente começar aqui a mesa. Gente, é considerado ultra rico quem tem aí em patrimônio, né, mais de $1 bilhão, né? Ou seja, no real, do jeito que a gente está ainda com o dólar disparado, a gente está falando de 6 bilhões aí de reais, né? Para vocês terem ideia, é tanto dinheiro, que a gente só tem 3 mil bilionários no mundo nesse patamar. O Brasil varia entre 50 a 60 pessoas, né? Uns falam 51, outros falam 60, né? E a riqueza estimada desse grupo seleto, né, desse seleto grupo aí de multimilionários, é de 15 trilhões de dólares. É muito dinheiro, gente. Bom, e aí então tem essa discussão para uma medida de colaboração internacional dos países. Por quê? Porque aí eu quero já passar para vocês para a gente discutir o tema. Porque é o seguinte, se não houver uma colaboração internacional, por exemplo, o Brasil vai taxar 2%, a pessoa vai lá e vai para um paraíso fiscal e vai tirar daqui e botar lá, né? Esse é um dinheiro que flutua. O Gerard Depardieu vira russo. Exato. É um dinheiro que flutua muito, né? Mas eu queria perguntar primeiro aqui para a Mariana e para o Bruno, só para a gente poder situar a nossa audiência, porque me parece muito difícil, parece sabonete que escorrega na banheira, porque esse dinheiro é muito difícil saber onde está. Esse pessoal coloca em investimentos, não é como nós, réis mortais, que temos salário, que temos, né, aí você vai lá, tributa 27,5% na fonte e tal. Na real, nós estamos falando de quem recebe dividendo, quem aplica em ações, quem aplica em criptomoeda. E você não consegue muito saber, né? A dinâmica me parece muito complicada para a gente dizer, você tem X e por esse X você vai ser tributado, além do que você já paga, mais 2%. Estou errado? Eu queria que vocês dois aí falassem. Não, tá certíssimo. Essa é a velha discussão que a gente ensina na aula de macroeconomia 1, a diferença entre fluxo e estoque. Uhum. Renda, salário, né? Ela é fluxo. Então você sabe o montante que entrou nesse ano até esse ano, que é o nosso imposto de renda, né? A gente tem ali um fluxo. Riqueza, patrimônio é estoque. E aí o estoque varia. Então, por exemplo, se eu fosse analisar a riqueza do fulaninho hoje, ele tem dinheiro em ações, ele tem dinheiro em apartamentos, ele tem dinheiro em terras. Eu consigo estimar hoje pelo valor que se tem. Mas amanhã pode ser outro valor. Mas é uma estimativa. Amanhã pode ser outro valor, porque as ações variam, o preço dos imóveis varia, o preço da terra varia. E outra coisa, né? Esse patrimônio, ele pode... Imagina que você tem um apartamento numa região que, de repente, é... Tomada pela Cracolândia. Isso. O valor do imóvel cai, o valor do seu patrimônio caiu. Mas você ficou 5, 6, 7, 8 anos pagando um valor por aquele patrimônio que já não existe mais. Isso é uma das maiores... Tem duas grandes críticas, né, a tributar super ricos. A primeira grande crítica é essa você vai tirar o seu dinheiro do país, vai colocar. Então, você fazer um acordo no G20, tenta minimizar isso. A outra grande crítica é justamente essa, como que você estima. Tem altos custos. Se a gente for pegar os países europeus, eles abandonaram essa ideia. A França, por exemplo, as estimativas é que a França perdeu 0,2% do PIB por taxar os super ricos. Então, ela perdeu dinheiro. Outro grande problema, posso elencar vários, né? Como economista, eu vou ficar aqui elencando vários. Mas outro grande problema que se tem
é que o capital do país vai sair. E o Brasil, a gente tem pouco recurso sobrando para fazer investimento, a gente não vai pegar investimento estrangeiro. Então, são uma série de questões que, obviamente, a ideia parece boa. É igual à pauta anterior. Se você falar assim, vamos taxar super ricos, vamos, a ideia parece ótima, mas a gente tem que analisar todo o processo disso. Aliás, acaba com o meu imposto e tributar ele. Tem tanto. Mas o processo é tristíssimo. Né? O processo vai dar todo errado. Tanto que dá errado que os países estão abandonando. Então, eu não sei de onde que você tirou que isso tem que dar certo, porque a comprovação mundial é que não dá. Os Estados Unidos estão muito contra, né? Os Estados Unidos, ele é a favor desse imposto mais progressista, né? Progressivo, desculpa. Mas ele é contra que isso seja um acordo de todas as nações. Tá. Bruno, queria te ouvir um pouco. Mas lá nos Estados Unidos tem uma diferença, né? Lá os dividendos são tributados. Aqui no Brasil a gente não tem tributação de dividendos. Mas está em pauta, né? Para mudar o ano que vem. Está em pauta para mudar o ano que vem. Mas justamente por não tributar dividendos é que tem essa falta de proporcionalidade. Então quem recebe, via de regra, de 10 a 12 mil reais, ele paga proporcionalmente muito mais tributo do que aqueles que recebem 100, 200, 300, 500 mil ano. Né? E esse é um problema. Eu acho que todo o problema surgiu questão de reforma tributária. A gente decidiu fatiar a reforma. E a gente começou a reforma simplesmente para tributo sobre consumos e serviços. E deixamos a renda de lado. E o Brasil tem um problema muito grande com tributo sobre consumos e serviços. Por quê? Ele onera muito. A gente vai ter um IVA de aproximadamente 26,5%, 27%, um dos maiores do mundo. O que isso faz? Que eu tenho uma falta de estímulo para o próprio comércio, para a própria prestação de serviço. Né? E isso faz deixar de fomentar. Para o empreendedorismo. Se eu aumentar agora uma tributação sobre renda, eu vou ter do empresário 2 encargos, um tributo sobre consumo e um tributo sobre renda. Vai ficar inviável ficar no Brasil. Né? O que eu acho que deveria ter sido feito lá atrás, reduz tributos sobre consumo e sobre serviço, o que a gente parece que já perdeu a oportunidade disso por conta da aprovação da reforma tributária, né? E tributa, sim, daí renda daqueles que mais têm. Porque eu fomentando a economia, e a nossa economista me corrija se eu estiver errado, eu faço com que as pessoas passem a ter mais rendas e patrimônios. E a partir disso eu tributo efetivamente quem tem mais dinheiro. Tá, mas a minha pergunta, o que eu queria que você esclarecesse não é muito, na prática não é muito difícil, não é que nem sabonete na banheira, porque como é que eu vou descobrir onde é que está o dinheiro desse sujeito? Eu acho que é impossível, né? É impossível, né? Ele é meio impossível. A gente vê uma questão, eu vou fazer uma comparação, tá, Elaine? A gente tinha a questão de guerra fiscal aqui no Brasil, né? Então, assim, por mais que... Entre os estados. Por mais que um estado não pudesse conceder um benefício fiscal à revelia do CONFAS, ele assim fazia para trazer empresas. Né? Então, a gente teve Ford indo para a Bahia e outras empresas todas mudando e com o incentivo que o empresário realmente tinha que fazer aquilo. E eu acho que a guerra fiscal é um movimento, inclusive, que é válido, na minha visão, economicamente falando. Então, o que acontece? Eu vou ter alguns países que vão oferecer alguns benefícios para os países, para as pessoas que têm domicílio fiscal nesses 20 países do G20, né? Então, eu acredito que isso não tem como dar certo, pragmaticamente falando. Tá. A Alemanha, inclusive, abandonou essa ideia porque ela descobriu que o gasto que ela ia ter com funcionários para poder viabilizar isso ia render ali só 1% de diferença na arrecadação. Ela abandonou a ideia, porque realmente existe um custo operacional disso que não está sendo pautado. Ainda mais você colocar isso para G20. Sim. Vocês querem falar? Fiquem à vontade agora. Por favor. Não, o que eu acho impressionante também é que o Brasil, o ministro depois fica chateado por viralizar como taxade, né? Mas assim, a gente não consegue ter uma discussão sobre controle de gasto no Brasil, sobre qualidade do gasto público, sobre controlar a trajetória de endividamento do governo e está tentando pautar mais uma taxa. Ou seja, quando que a gente vai sair da lógica de que dá sempre para espremer um pouco mais do cidadão, do pagador de imposto e olhar para o lado da despesa e pensar o que de fato é efetivo, o que de fato traz retorno social, o que de fato melhora as oportunidades, o que tem retorno em termos de política pública. Porque quando a gente pensa de forma geral, o Estado brasileiro
já arrecada muito. Não falta dinheiro para a gente estar falando sobre a necessidade de arrecadar mais. O que falta é qualidade no gasto e a decisão de parar de dar privilégio e efetivamente focar naquilo que importa para gerar oportunidade para quem precisa. Fica à vontade. Aí acho que a gente precisa discutir primeiro quem são os super ricos. Antes disso, vale lembrar, já citaram aqui 3 países que não entrariam nesse acordo. Estados Unidos, França e Alemanha. Não são países França nada agora, pequenos. me parece, até onde eu pesquisei, ela está apoiando. Então, que sejam 2, Estados Unidos e Alemanha. Já mostra que não vai haver acordo entre todos os países. 200 países, sempre vai haver uma grande quantidade deles. E sempre vai ter um eu quero os paraíso bilionários fiscal. para mim e vai ser muito bom, então não cobra imposto. Mas vamos voltar. Então vamos partir do princípio que seja viável, todos os países toparam, chegamos naquele conto de fadas que dá para fazer. Quem são os verdadeiros bilionários? Se não os governos. 3.311 bilionários que têm de 12 a 14, 15 trilhões de reais. Nossa, é muito dinheiro. Isso é o patrimônio deles. E vai lembrar que o patrimônio nem sempre, quase nunca, é o dinheiro que a pessoa pôs no bolso. Pense, por exemplo, um artista renomado. Ele começa a pintar o quadro, ele gastou a tela, gastou um pouco de tinta, terminou o quadro, aquele quadro vale R$1 milhão. Está no patrimônio dele. Ele não ganhou R$1 milhão porque ele não vendeu o quadro. De repente ficou com o quadro. Então, mas ele é avaliado como, né? É avaliado como. Então, isso é o patrimônio dele. Por ter pintado e pendurado na sua parede, ele teria que pagar mais imposto? E agora, vamos mais adiante. Se os bilionários, os 3.311, têm, vamos dizer, 15 bilhões, tirar 2% do dinheiro dele vai dar coisa de 250... Não, são 15 trilhões. Trilhões. Vai dar 250 bilhões tirados do patrimônio deles. De alguma maneira, empobreceu eles 2% a mais. Fala pouca coisa. Mas se os governos arrecadam, todos eles juntos, 27 trilhões de reais, se você pegar 1% do dinheiro que os governos arrecadam todos os anos, já resolveu o problema da fome, que era a alegação para fazer esse plano, juntar 250 bilhões para acabar com a fome. Os governos podem colocar menos de 1% do que eles arrecadam de nós todos os anos e já estão conseguindo fazer o combate à fome. Portanto, o caminho, me parece, é que os governos de todo o mundo enxuguem um pouco mais suas despesas e olhem, eles sim, para a pobreza e criem mais bons pratos e outros projetos que possam combater a pobreza em todo o mundo. Ou uma saída também, e aí quero ouvi-lo sobre isso, seria justamente um incentivo ao investimento em coisas e negócios que gerem emprego, que gerem renda para a população, e não propriamente você tentar taxar, porque me parece o seguinte, é muito difícil mensurar, porque, como eu disse, varia muito e a gente pode ter essas oscilações quando a gente fala de patrimônio, né? Patrimônio é diferente da renda que a gente tem lá na fonte, né? Eu não consigo escapar do leão, porque ele vai lá e pega na minha fonte. Agora, já o rico, ele não vive de salário, então ações caem, né? Elas oscilam, né? Tem uma variação. Se você coloca em fundo, se for um fundo com variação cambial, você tem um problema de guerra, ele também oscila. Então, a renda desse público é muito variável e me parece, como você disse, vai ter uma despesa aí para a gente. Como é que a gente vai contabilizar, fiscalizar isso, como é que os países vão fazer isso? E lembrando, sobretudo, que os países têm soberania sobre as suas políticas tributárias. Eu não posso impor nada para nenhum país, né? Então, assim, o modus operandi de como isso vai ser feito, porque todos podem falar, ok, vamos taxar 2% a mais, mas a forma como isso vai se dar, pode ser que, né, não tem ali um procedimento que seja tão claro ou que dê ali para, enfim, sair pela tangente, né, fazer um contorno ali e não pagar. Então, cada país vai ter o seu... Tô errada, Bruno? Não. Se for fixado por meio de um tratado, a gente vai precisar de uma lei complementar. Justamente, aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Principalmente se ele se enquadrar como imposto sobre grande fortuna, né? Que eu acho que é o mais viável de ser feito caso esse projeto venha vingar, né? Mas eu particularmente concordo com você, Elaine. Eu acho que deveria ter sido feito uma forma de você incentivar a geração de empregos.
e não uma forma de você taxar quem está lá em cima. Não sei se vocês prestaram atenção, mas um dos fundamentos que eles tentam utilizar para essa tributação dos super ricos é reduzir a desigualdade social. Isso. Como se fosse um jogo de soma zero, né? Como se fosse um jogo de soma zero. Esse não deveria ser o fundamento para eles. O que deveria ser o fundamento? Poxa, se eu tenho hoje os super ricos pagando proporcionalmente menos tributos do que o pessoal de classe média, o que eu deveria fazer era tributar, sim, a renda dos super ricos. E daí eu sim conseguiria fazer uma reforma nesse sentido. Agora, você usar como argumento, olha, eu quero diminuir a desigualdade... tributar os dividendos que você fala. Tributar os dividendos. Tá. Que isso acontece na maior parte dos países. Entendi. Que o Brasil não faz, mas está aí para a reforma do imposto de renda para o ano que vem, né? Já está em pauta isso. Está em pauta. E eu acredito, pessoalmente, que isso deva vingar. Lembrando que, idealmente, novamente, seria necessário a gente ter uma redução de tributos sobre o consumo de serviços. Com uma reforma que acabou de ser feita, que o Brasil teve chance de fazer isso, que não fez. Agora, se eu tiver uma reforma de tributação de dividendos, eu vou sim ter uma justiça fiscal maior. Eu vou sim ter a capacidade contributiva, né? Quem ganha mais, paga mais. É isso que a Constituição manda. Né? Quem ganha mais, paga mais. Eu vou aproveitar esse gancho e vou te fazer então uma pergunta nos minutos finais desse primeiro bloco. É verdade que os mais ricos pagam proporcionalmente menos imposto no Brasil? Sim. É? Não tenha dúvidas, porque o que acontece? Se eu recebo dividendos hoje e eles sendo isentos de tributos, eu praticamente não recolho nada. O que acontece com muitos empresários, o que é muito comum fazer isso, né? Eu coloco um salário baixo, como um salário mínimo de prolabore, e recebe a diferença a título de dividendos. Então não paga imposto de renda, porque ainda o salário mínimo que ele recebe está na faixa de isenção. E eles são mega empresários. Eles vão falar, não, mas eu pago a tributação na minha empresa. Ok, isso não tem nenhum problema. A empresa tem personalidade jurídica distinta da pessoa. Né? Isso não tem problema nenhum. Né? Mas volto a insistir, uma tributação sobre dividendos... Ele, como empresário, já ficou nervoso ali com essa Ele tá quase tendo um infarto ali, eu tô quase tendo que chamar a equipe médica. Tô doido para falar aqui. Não, uma tributação sobre dividendos hoje... Eu tô vendo ele ficar ruim, falei, vou ter que chamar a enfermeira. Eu tô longe de ser um bilionário, infelizmente. Hoje, economicamente, seria um desastre a tributação de dividendos. Né? Mas, assim, idealmente falando, ela é a maior forma de fazer justiça fiscal. É ela. Mas uma coisa importante para a gente se lembrar é que as empresas brasileiras já pagam impostos em quantidade maior do que empresas de outros lugares do mundo. O Estado brasileiro resolveu tributar mais as empresas do que os donos das empresas. Então, quando o dinheiro chega para eles, já houve o pagamento de imposto. Mas, mesmo assim, vamos insistir nessa ideia e vamos pensar se não vale a pena a gente tirar o dinheiro desses bilionários para distribuir melhor. Esses 3.311 bilionários do mundo inteiro empregam aproximadamente 27 milhões de pessoas e geram em empregos indiretos mais ou menos 42,5 milhões de pessoas. Na prática, quase 70 milhões de pessoas que têm seus empregos garantidos em função dos bilionários, que são ninguém mais, ninguém menos que Steve Jobs falecido, Bill Gates, Elon Musk, um monte de pessoas que a gente conhece aí que fizeram isso empreendendo e gerando benefícios para toda a sociedade. Esses quase 70 milhões de empregados em função dos bilionários recolhem 380 bilhões de dólares em impostos. Então, eles já recolhem imposto, só eles recolhem imposto suficiente para acabar com a fome se quiser. E mais, se tirar 2% da fortuna deles, é de se imaginar que eles vão ter que diminuir suas atividades 2% todos os anos. E vão ter que desempregar pessoas. Sim. E vão desempregar coisa de 1,4 milhão de pessoas todos os anos. Considerando mais suas famílias, você está falando em perto de 6 milhões de desempregados. E desemprego é o primeiro caminho para a fome. Então, me parece que a gente deve pensar se a gente quer castigar os bilionários, se eles são maléficos ou se eles são benéficos, e se a gente quer fazer uma distribuição de riqueza de verdade dessa maneira, causando o desemprego que eles geram em tão grande quantidade. São poucos, né? São 3 mil. De repente, bota eles numa sala e vamos discutir com eles. Olha, como é que vocês querem ajudar o mundo, né? Acabar com a fome. E muitos, inclusive, o Bill Gates é um grande filantropo, né? Ele tem várias iniciativas. Vários americanos, né? Deixam lá em doação boa parte, 90% do seu patrimônio, né? Inclusive por meio de fundações, né? Que eles criam justamente para essa finalidade.
Um ponto que eu acho importante destacar, que o Diogo já trouxe, é que os governos basicamente fazem uma espécie de truque do Mr. M, né? Eles dizem, não, vamos ter que arrecadar mais para poder combater a fome, uma causa que ninguém pode ser contra. Mas aí quando você vê na prática da dinâmica política, de como os governos usam de fato o orçamento que possuem na prática das políticas públicas, está muito longe de efetivamente ter resultado social e resolver o problema que eles pretendem resolver. Isso aconteceu aqui, por exemplo, na PEC da transição, que a desculpa era, vamos ter que ter a PEC da transição para aumentar o valor do Bolsa Família. E aí depois a gente vê que o que realmente aumenta é a emenda parlamentar, são as benesses, as bonificações da elite do funcionalismo, do poder judiciário, que ganha muito mais do que a média internacional. Ou seja, é muito ilusionismo, muito truque retórico e, na prática, pouca disposição efetiva de mudar a dinâmica política para gerar políticas públicas eficientes de emancipação social. Como eu disse, Helene, nesse aspecto eu estou muito tranquilo, que infelizmente eu estou muito longe de chegar a ser bilionário. Acho que não vai ser nessa encarnação, não. Não fala isso. Falando nisso, vamos pensar... Tem a mega da virada aí. Tem essa possibilidade, é verdade. Só que eu não costumo comprar bilhetes. Mas vamos pensar, quem são esses bilionários, multibilionários? Eles são vilões, eles fazem mal pra gente. Eles tiraram dinheiro da gente para ficar multibilionários ou não? Vamos pensar em alguns deles. Marcos Galperin, criador do Mercado Livre. Eu compro com frequência. E tenho clareza que eu consigo comprar mais rápido e mais barato e receber mais rápido usando o Mercado Livre. Então, se ele tem um bom lucro com isso, ele dá para mim e para todos os usuários que escolheram aquele aplicativo um ganho também. Vamos pensar, Steve Jobs, que criou o Apple, o celular que você tem o teclado na tela e um monte de coisas novas em 2008, era tudo novidade. É um celular um pouco caro, é verdade. Mas desse celular surgiram um monte de outros celulares multimídia que custam menos de R$1.000, já estão custando R$600, R$400 às vezes. Veja como isso está ficando mais barato. Vamos pensar no Bill Gates. Ele fez o computador ficar banal e acessível para todo mundo. Esse negócio das janelas que a gente vai abrindo e fazendo multitarefas, veio junto também o sujeito que inventou o WhatsApp. Permite que a gente converse com o Japão horas sem pagar um único centavo. Quanto que nós não estamos ganhando com isso tudo? Falar, mas eu estou falando de pessoas que são muito woke, não sei o que. Tá bom, então vamos pegar outro. Vamos pegar o Elon Musk. Ele está fazendo a viagem ao espaço, que era praticamente o monopólio da estatal NASA, caríssimo. Está fazendo virar uma coisa quase que banal. E para o espaço já logo vai ser uma coisa que qualquer um vai. Esse monte de satélites que ele está lançando com o Starlink vai fazer com que a internet chegue, já fez na verdade, chegue em qualquer lugar do mundo. Nenhuma pessoa no planeta Terra vai precisar ficar sem acesso à internet. É um pouco caro ainda, mas na velocidade que vão as coisas, é já que vai ficar mais barato que a internet comum por fio. Então eles dão muitos benefícios para a gente e me parece que não tem muito sentido ver eles como vilões. Eu adoraria, Helene, ter esses 3.311 bilionários do mundo morando e empreendendo no Brasil. Acho que nós seríamos um país muito mais rico se eles estivessem aqui. Sim, aliás, essa é uma das críticas, por exemplo, da África do Sul, salvo engano, que diz que os mais ricos estão em países ricos e que, portanto, precisaria dividir a riqueza. Mas concordo com vocês, eu acho que... Helene, posso só salvar meu emprego rapidinho? Opa, claro! A Helene falou Você apelou, né? Então... A Helene falou que minha fala era um pouco contrária aos empresários. Na verdade, não. Né? Na verdade, eu acho que teria que trazer uma tributação menos agressiva sobre consumo e serviço, porque isso a doutora economista pode explicar. Eu faço ter muito mais consumo e, consequentemente, eu gero muito mais renda, muito mais emprego, muito mais tudo. Né? E tributar mais renda. Então, veja, seria ser o inversamente proporcional ao que acontece hoje com o Brasil.
Tá? Não as duas formas cumulativas, porque eu acho que realmente dessa forma você mata a economia. Sim, não, tranquilo, tá salvo o seu emprego, tá super explicado. E, de fato, a gente aqui, eu também, enquanto na escola de economia, a gente sempre ouviu muito sobre essa coisa de taxação dos super ricos, e ela é muito bacana no papel, mas às vezes muito complicada de se operacionalizar. Como você bem pontuou sobre a Europa, né, a gente vê na prática, na verdade, uma fuga de capitais. Então, isso também não é, obviamente, nenhuma desculpa para a gente dizer, então, deixa eles quietinhos. Mas a gente também precisa pensar como fazer isso de modo que a gente não sempre fique criticando o sujeito por ser rico, né, como se isso fosse uma culpa, né, e ao mesmo tempo consiga que eles tragam emprego, renda, faça a economia girar, né? Que muitas vezes não é simplesmente taxando. Não quando eu falei do jogo de soma zero antes, é porque tem essa lógica, né, de que nós somos pobres porque eles são ricos. E a dinâmica não é de fato essa, né? A gente não pode matar um lado da economia pensando que a gente vai salvar o outro. E a galinha dos ovos de ouro, né? Porque o dinheiro do Estado ele vem de duas formas, né? Ou empresa de economia mista ou estatal, ou por meio de tributo. Se você mata a galinha de ovos de ouro, que é o empresário, você acaba com o próprio Estado. Sim. Né? Porque sem dinheiro não tem Estado. Mas desculpa te interromper. Não mas exatamente. Então vamos falar da próxima pauta? A próxima pauta a gente vai falar sobre a liberação dos cassinos, né? Porque essa é uma discussão que já saiu lá da Câmara dos Deputados, foi para o Senado, ficou no Senado paradinha desde 2022 e ela voltou, foi aprovada agora em junho na CCJ, né, do Senado, e essa semana finalmente o projeto caminhou. Teve uma discussão sobre a legalização, né, a liberação dos jogos de azar, como bingos, jogo do bicho, cassinos, né? Então os senadores promoveram um debate sobre a proposta com especialistas da área nessa semana. E o Rodrigo Pacheco, né, que presidiu, obviamente, a sessão, falou um pouquinho sobre essa questão. Nós temos essa parte, produção? Então vamos lá, vamos assistir. Um dos pontos centrais da discussão é a possibilidade de trazer para o controle do Estado uma atividade econômica que já ocorre mesmo na ilegalidade. Estimativas recentes sugerem que o mercado de jogos de azar no Brasil pode ter movimentado algo entre 14 e 31 bilhões de reais em 2023. Esses números, se confirmados, demonstrariam a relevância econômica desta atividade e a necessidade de um debate aprofundado sobre sua regulamentação. Muito bem. E aí, só para a gente pontuar aqui para a nossa audiência, eu vou trazer aqui mais alguns dados, tá? O texto que foi aprovado e está aí em discussão prevê, entre outras medidas, que cassinos poderão ser instalados em resorts e hotéis de alto padrão que tenham pelo menos 100 quartos. Então, nós estamos falando de grandes estruturas hoteleiras, né? Navios e cidades classificadas como polos ou destinos turísticos. E aí, quem é contra fala o seguinte: isso vai possibilitar aí um aumento da prostituição, do vício, do superendividamento da população brasileira, que já é grande. E quem é a favor diz: não, isso vai incentivar o turismo. Já existe, como o próprio Rodrigo Pacheco pontuou aí na fala dele, já existe os jogos de azar e o governo está deixando de arrecadar. Então, eu queria ouvir um pouquinho vocês sobre o que vocês acham sobre a liberação dos cassinos. E, principalmente, de um ponto que eu queria que vocês falassem, assim, vocês acham que é viável, embora o texto não traga isso, vocês acham que é viável a gente ter uma Las Vegas tropicana aqui no Brasil? Ou a gente vai ter aí, porque o que diz o texto da lei é cada estado terá direito a um cassino, né? E eu acho que com algumas exceções, como São Paulo, vai poder ter até 3. Então, nós teríamos aí uma cidade do leste e não propriamente uma Las Vegas. Será que a gente não poderia pensar num texto onde a gente
incentivasse a criação de uma Las Vegas em áreas onde, de fato, a gente precisa gerar mais emprego, mais renda, e até onde a gente pudesse atrair turista do exterior, como, por exemplo, o Nordeste, né? O Nordeste está muito próximo ali da Europa, dos Estados Unidos. Será que não seria uma coisa para ser pensada? Eu queria que você já abrisse a mesa debatendo essa questão. É uma ótima fonte de arrecadação. A gente está falando de problemas de arrecadação, uma ótima fonte de arrecadação. Essas atividades vão continuar acontecendo. Outra crítica que tem, né? Mas as pessoas vão lavar dinheiro. Já lavam dinheiro. Sim. Isso já acontece. Prostituição associada, uso de drogas, isso já acontece. Você legalizar, você só vai estar falando que agora o Estado não é mais monopolista dessa ação. Porque assim, desde 46, quando foram proibidos os jogos de azar, o único que podia fazer era o Estado, né? A loteria é o quê? Né? O único monopolista aí de poder fazer isso é o Estado. Agora você está falando que agora pode mais gente. Principalmente, o que gera crime organizado, se não as proibições? Exato. Se não houvesse proibições, não haveria crime organizado. O crime organizado cresceu de verdade de 100 anos para cá, quando foram aumentando muitas proibições. Quer ver um exemplo claro? O Jogo do Bicho. Ele foi criado no Rio de Janeiro para incentivar as visitações a um zoológico. Por isso que chama Jogo do Bicho. É verdade, eu não sabia. Que interessante. Aí, num certo momento, resolveram entender que aquilo lá seria ruim. E proibiram. Muitos vão dizer, não é proibido, é só uma contravenção. Bom, se é uma contravenção, não pode ser praticado. Se não pode ser praticado, toda a renda vira dinheiro frio. Dinheiro frio cai aonde? No crime. E assim a coisa começa a ser puxada, uma atrás da outra. Então não tem muito sentido. Aí vamos mais adiante. As pessoas vão se viciar. O jogo já existe, clandestino. Quem tem o vício está jogando. Só que está jogando num cassino clandestino, onde não tem regra, onde o risco de ter uma roleta viciada e outras coisas que eu nem sei como funcionam é muito maior. Aonde não há uma segurança jurídica. Não há uma segurança jurídica. E a gente sabe que dívida de jogo não pode ser cobrada na justiça. Isso é uma regra brasileira há muito tempo. Então tem que se resolver na hora no cassino. Mas, quando o cassino é clandestino, a forma de cobrança também é clandestina e muitas vezes extremamente violenta. Então tem que trazer tudo isso para a realidade. E eu começaria pelas terras indígenas para poder dar um pouco de renda para os nossos índios que são tratados como adolescentes, não podem quase nada aqui no Brasil. Pensado. E vamos mais. Então a criminalidade aumenta. Se a gente pegar Nevada, ou Las Vegas, que é talvez a maior representação do jogo, e ver a criminalidade que tem lá, e comparar com Phoenix, no Arizona, que são cidades mais ou menos parecidas, a de Las Vegas é muito menor. E comparar com outras cidades americanas semelhantes, como que Las Vegas é menor? Provavelmente que é uma cidade que tem muita renda, tem muito turista chegando, então está sujeito àquele crime do pickpocket e tal, mas quando tem renda, quando tem turista, a cidade consegue se organizar com polícia, com estrutura, com iluminação, e isso combate a criminalidade. Ô Bruno, você concorda com essa história que trouxe a Mariana de que o cassino, o jogo de azar facilita a lavagem de dinheiro? Ele até facilita porque você conseguiria falar que o fruto do que você bebeu foi por meio do cassino. Só que uma vez do cassino estando legalizado, o cassino vai ter que efetivamente demonstrar para quem ele está pagando. Mais do que isso, no projeto de lei, ele fala que todos os dinheiros eles deverão ser pagos mediante transferência bancária ou cartão. Eu não pode usar dinheiro, Eu né? não posso usar dinheiro vivo. Né? Então isso já vai ser uma forma de você combater. Algumas coisas eu achei meio estranho do projeto. Né? A demonstração de capacidade financeira, por exemplo, para a abertura do projeto. Surreal. Tem alguma coisa, acho que de 100, 150 milhões. Né? Para abrir um cassino? Para abrir. Você tem que comprovar que tem também isso. por cidade não faz muito sentido. Por estado, um cassino por estado, porque isso não faz muito planejador sentido. central... É por isso que eu até perguntei, porque daí vira uma cidade leste, quer dizer, você tem um grande resort ali e só, né? Se você tira essa limitação, você pode abrir uma Las Vegas numa terra indígena. Sim. Mas, desculpa te interromper. A multa para quem não seguir todas as regras pode chegar a 2 bi. A 2 bi... Como assim? 2 bilhões quem não cumprir todas as regras necessárias para o bom funcionamento do cassino. Ninguém vai querer abrir o cassino. Ninguém vai querer abrir o cassino. Quais são uma das regras que é importante, né? A pessoa vai se viciar. Primeiro, eu acho que todo mundo tem que exercer o seu direito de ser livre, de ter liberdade. Esse é o principal ponto. Verdade. E cada um sabe onde o calo aperta, né? Mas mais do que isso, o projeto de lei ele tem uma qualidade muito boa.
que ele fala que quando entrar no cassino, eu tenho que verificar se a pessoa é interditada ou não, ou se ela tem algum problema de vício. Eu acho que a questão é que hoje isso ainda não foi regulamentado. Vai ter que ter uma regulamentação muito forte para isso. Sim. Mas, falando de uma forma formal, me parece ser muito bom com essas restrições que eu falei. Investimento muito alto e trazer multa de até 2 bi me parece ser um pouco exagerado. A questão também de limitação por estado, ele é absurda. Porque quanto mais cassino eu abro, mais emprego eu gero e menos eu preciso do Estado. Eu acho que isso é uma questão essencial para que a gente consiga desenvolver uma economia, principalmente considerando o tamanho do Brasil, que é muito grande, né? A gente tem áreas muito mais pobres do que outras e isso permite o desenvolvimento econômico nessas regiões. E esse tipo de atividade precisa de efeitos de transbordamento. Então você vai isolar, vai deixar um cassino. O que é efeito de transbordamento? Fala para nossa audiência. Efeito de transbordamento que a gente chama dessa cadeia, né? Você precisa ter algo vazando, transbordando. Então, se você tiver o efeito de transbordamento dele é muito pequeno. Você tem 2, você alaga mais. Você tem 3, você vai para mais. Então, você cria incentivos, né? Que a gente também pode chamar de externalidades positivas. Eu tenho meu cassino vai concorrer com o seu, não, vai ter com aquele outro. Agora eu vou ter uma atividade melhor, eu vou ter um show, eu vou ter isso. Então, assim, você cria uma concorrência. Como Las Vegas, né? Você tem isso, um tem um show, o outro tem... tinha até animais, né? Tinha zoológico. Você tem só um? Exato. O que vai acontecer se tem um? Uma rede de lojas. Exato. Ou seja, o projeto que está sendo discutido é horrível. Ele só não é pior do que a proibição que está vigente. Porque ele parte de uma ideia muito centralizadora, quase como se fosse feito sob medida para beneficiar alguém que vai dominar esse mercado de partida. Porque você está criando uma barreira muito grande para ter poucos competidores desse mercado. Para quê? Deixa o mercado funcionar. Sim, mas apesar que com uma multa de 2 bilhões, tá difícil de saber quem quer entrar nessa. Eu acho que esse ponto que o Mano trouxe é muito importante, porque, na verdade, o que eles estão criando com isso é monopólios. A impressão que dá é que estão querendo criar alguns monopólios estaduais, só 1 ou 2 estados poderão ter 2 cassinos, 3 cassinos. É São Paulo? São Paulo São e Paulo, Rio, Amazonas, São Paulo, Amazonas e Rio, eu acho. Isso. Mas, de toda maneira, é criação de monopólios onde você acaba tendo aquela relação de interdependência Estado-empresa. É o pior dos mundos. A concorrência que é muito importante, até para que os cassinos sejam cada vez melhores, cada vez menos caros, não sei exatamente como isso funciona, mas tem que ter concorrência. Não tem que ter essa coisa de, sabe, olha, aqui pode um, ali pode outro. Essa relação que fica é muito ruim, porque vai gerar corrupção, com certeza, porque o sujeito, para se manter naquele cassino, vai ser achacado por fiscalizações. Exatamente. E vai ter que pagar as fiscalizações, e é o tipo da coisa que a gente não quer mais no Brasil, né? Mas o jogo do bicho agora vai ser tranquilo. Eu acho que tem uma contradição de questão de valores, né? Eu quero dar uma liberdade para as pessoas poderem jogar. Eu quero, com isso, trazer tributos para cá, só que eu não quero dar liberdade econômica. Como que eu quero aumentar minha arrecadação sem dar liberdade econômica? É impossível ter isso. É impossível ter isso. O que você chama de liberdade econômica para quem está ouvindo? É a possibilidade de eu empreender, de eu abrir um cassino se eu quiser. Eu quero abrir um cassino, obviamente eu vou ter que passar por todas as fiscalizações necessárias para tanto. Claro. Mas uma vez cumprido todos os requisitos, o que tem para me impedir de exercer minha livre atividade econômica? Eu acho que, inclusive, isso esbarra em texto constitucional. Eu acho que, inclusive, essa parte poderá padecer de inconstitucionalidade. Entendi. Porque a Constituição prevê a livre concorrência. Isso, você está criando uma barreira, e aliás uma barreira altíssima, né, para o sujeito não ter aí outro cassino. E o que é mais estranho, porque até para explicar para quem está em casa, quando a gente falou lá no primeiro bloco dos ultra ricos, a gente falou de tributar patrimônio e renda. Quando a gente falou ali também dos atletas, é a renda. Aqui nós estamos falando de tributar consumo, né? E um consumo que a gente está falando aí de um supérfluo. Então, é um tributo que eu acho, e aí quero ouvir vocês, que me soa, né? mais democrático, porque vai quem quer. Exato.
né? E aí, se o sujeito quer gastar e quer ir, mas aí vem a questão assim, tem muitos parlamentares que dizem o seguinte, não, mas aí vai me gastar mais com saúde, porque eu vou ter que tratar os viciados. Mas não é Até parece. O sujeito que vai no cassino tem um patamar, penso eu, né? Um patamar que ele vai ser tratado, eu acho, muito no sistema privado. Eu tô errada, tô falando besteira. Eu acho que existem perfis de dívida em jogo, né, de pessoas que têm problema de vício em todas as classes sociais. Hoje, inclusive, sendo ilegal. Né? Tem pessoas ilegal. Que jogam no bicho, que jogam, enfim. Então, eu não vejo sentido nesse tipo de argumentação, porque eu acho que partem de um raciocínio errado, que é como se, com o cenário de proibição, ninguém usasse esse mercado, ninguém fosse viciado, que é parecido com o que usam com as drogas, né? Que é como se alguém que quer usar droga, alguém que quer jogar, não consegue hoje porque é proibido. Até parece. As pessoas conseguem. E quem é viciado, já é viciado. A diferença que vai haver, portanto, não é na necessidade de tratamento, na oneração do sistema de saúde. É do outro lado, é na arrecadação, porque vai ser um mercado lícito que vai arrecadar. É uma baita arrecadação, viu? Sim. Porque eu tava lembrando, eu tentei procurar aqui, mas não achei agora, eles vão ter que pagar uma taxa de fiscalização, que vai ser uma taxa para a empresa funcionar, com valores extremamente exorbitantes, passando da casa de milhões. Né? Então, só de existir o cassino, já vai ter uma baita arrecadação para o Estado. E tem uma pequena diferença, eu concordo muito com você que não dá para dizer que imposto seja uma coisa boa, né? Imposto, para mim, é ruim sempre. O nome já diz, é imposto, né? É imposto, tanto que senão não seria obrigatório e as pessoas não iriam para a cadeia se não pagassem, né? É verdade. Mas já que o imposto tem que ter, me parece o melhor dos impostos, porque ele é pago pelas pessoas que estão dispostas a fazer isso, como você disse. Não é exatamente sobre o consumo, porque seria a renda do cassino que geraria esse imposto. Mas só vai dar dinheiro para o cassino quem tem algum dinheiro sobrando e um outro viciado, que, como a gente falou, já dá. E quanto a essa questão de doença, a gente não precisa ir longe. Basta a gente olhar o Uruguai aqui do lado. É um país que tem cassinos há muito tempo. E é patente que os uruguaios vivem muito bem. De maneira geral, a qualidade de vida do uruguaio é muito melhor que a do brasileiro. Eu digo sobre o consumo porque, obviamente, tem o consumo ali. Eu acho que a maior parte da arrecadação vem das bebidas, não, mas não vem certo. do prêmio mesmo. Hoje, com o IBS e a CBS, tudo isso é chamado de imposto sobre consumo. Tá. Então, bens e serviços está englobado dentro do mesmo conceito de consumo. Tá. E aí, o que eu estava dizendo aqui é que cassino, geralmente, a pessoa que vai para gastar e viciar, ela tem ali... O cara que joga no jogo do bicho, até porque a gente morou no Rio de Janeiro, joga, né, a gente pega R$5, quer dizer, eu não pego, né, gente? Vamos lá. Vai dar uma de Zeca Pagodinho aqui. O jogo de bicho é R$5, né? Você sonha com a cobra, é R$5 e tal, né? Eu já ouvi dizer, tá? Um amigo me disse. Um amigo me disse. Mas então, não é algo que vá deixar a pessoa super endividada, a ponto de precisar de um tratamento, né? Mas esse argumento dos parlamentares da tutela é uma coisa que me incomoda muito. Não, a gente não pode aprovar porque os viciados, e aí a gente vai gastar... Aí é aquela história do sal na mesa, né? Uhum. O restaurante não pode mais ter o sal na mesa porque senão as pessoas vão infartar e aí onde é que a gente vai parar? Sim. Se a gente começar a usar esse argumento. Porque o que me dá medo é isso, a gente aceita uma pontinha do argumento. É isso que a gente está discutindo desde a primeira pauta. Uhum. Né? A gente cede num ponto porque parece uma boa ideia para aquele grupo, mas peraí, vamos dar um passo atrás, vamos pensar em tudo que pode gerar. Uhum. Senão, se eu aceitar esse argumento do vício, então a gente vai ter que parar de vender um monte de coisa. Não, o próprio dono do cassino, ele tem muito claro que ele vai ganhar dinheiro com o turismo, com a quantidade de pessoas. Sim. Não é sugando todo o dinheiro de 1, 2 ou 3 que ele vai ficar rico. Como é Las Vegas. Como é Las Vegas, porque isso aí é imagem ruim para o cassino. Uhum. Então, eles certamente vão ter mecanismos de proteção sobre isso. Sempre vai haver espaço para alguém perder mais do que deve, mas muito menos risco num cassino oficial, controlado, exposto à visibilidade das pessoas do que num cassino clandestino onde você não sabe o dono. Esse sim é perigoso e esse pode extorquir muito mais dinheiro do apostador. E vamos falar uma realidade? Tem aí o famoso jogo do tigrinho que está fazendo um monte de vítima.
né? E tá aí o jogo do tigrinho e as vítimas... As bets também, em todo As lugar. bets ainda são regularizadas. Agora, o jogo do tigrinho me parece que até tem influenciadores nesse meio e tal. Eu acho que a gente precisa criar uma segurança jurídica para que esse sujeito, se for de alguma forma ludibriado, enganado, que ele tenha ali o Estado para tutelar. Mas eu acho que tem que ter livre concorrência, como você pontuou, a Constituição determina isso, né? Tem que ser livre para abrir um negócio, e se é um negócio que está gerando renda, está gerando trabalho, né? Nada melhor, é muito melhor do que a gente tributar, de repente, os super ricos, né? Qual que você prefere? Eu acho que eu prefiro tributar lá no cassino, eu acho que é mais fair, né? Não é? Eu tô errada? É mais fair, gostei da expressão. Certo, mano? Concordo total, por mim legaliza tudo. É, né? E é como ele disse, as pessoas têm que ter livre-arbítrio e saber, né? Agora, de outro lado, Elaine, você quer estimular o crime organizado, quer fortalecer o crime organizado, crie mais e mais proibições. É tudo o que eles querem. E não tenho dúvida, eles fazem lobby hoje em dia no Congresso para criar mais e mais proibições. É o mundo para eles. Quer falar mais alguma coisa, Bruno? Não, acho que é isso. Acho que a gente bem disse, né? A questão de dar liberdade. O Estado não tem que ser a babá de cada indivíduo, né? Então o indivíduo tem liberdade de agir como ele bem quer. Então, todo mundo disse, né? O viciado já é viciado hoje, não vai mudar. Então, só queria parabenizar aqui mesmo para... Sim. Temos que tratar adulto como adulto. Exato. Passou da hora de mudar essa lógica. O Estado fica infantilizando o cidadão. Então, o cidadão é adulto na hora de votar, o cidadão é adulto na hora de pagar imposto, mas não é adulto na hora de fazer o que bem entender com a própria vida. Isso precisa mudar. Senado, vocês chamaram um monte de especialistas para falar desse tema, mas não chamou a gente. A gente tinha ótimas ideias aqui para dar, né? Então, espero que os senadores tenham visto o programa, né? E absorvam essa ideia de vamos liberar, para que não tenha só 1 ou 2 cassinos, porque senão a gente nada contra a cidade do Leste, pelo amor de Deus, já fui lá, acho super bacana, mas eu acho que a gente tem potencial para ter uma Las Vegas apoiando aí várias regiões, não é? Gente, queria agradecer demais a presença de vocês, passou super rápido, agradecer a audiência de vocês que estão nos ouvindo ou nos assistindo em casa. Espero que vocês tenham uma semana muito abençoada e eu te encontro no próximo final de semana. Tchau, tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.